Oi gente, aqui é a Sibélia do canal Cheiro de Livros e hoje eu tô aqui pra fazer resenha de Uma Praça em Antuérpia da Louise Valente. Uma Praça em Antuérpia foi o livro que eu escolhi pro ideia desse mês de maio, porque ele é um romance histórico e o tema desse mês é romance histórico. E além disso, ele foi enviado pra mim pelo Grupo Editorial Record. Muito obrigada, Grupo Record, porque eu amei esse livro, então vamos começar a resenha. Eu não quero falar muito pra vocês o resumo desse livro, porque tem uma revelação logo no primeiro capítulo e eu fiquei surpresa quando eu li, então eu não queria contar. Eu não li, tipo, sinopse do livro, não li nada. Eu peguei o livro direto e comecei a ler, então por isso que eu não sabia disso, então foi uma revelação mesmo pra mim. Mas o que eu posso contar pra vocês é que existe essa menina portuguesa que vai se envolver com um judeu que é de origem polonesa, só que nasceu e viveu na Alemanha, e os dois saem de Portugal, vão morar em outro lugar, só que como ele é judeu, quando a guerra começa, os dois precisam urgentemente sair da Europa. Então o livro vai retratar essa viagem deles tentando sair da Europa e se proteger de bombardeios e ficar à frente dos nazistas que estão invadindo todos os países da Europa e etc. E eu preciso dizer que esse livro aqui é simplesmente espetacular. Uma coisa que eu achei muito legal é que a gente tem vários livros muito famosos na literatura sobre a Segunda Guerra Mundial, que são de autores estrangeiros, como A Menina que Roubava Livros ou O Menino do Pijama Listrado. Só que a Louise Valente, ela é brasileira, carioca, e ela escreveu um livro sensacional sobre a Segunda Guerra Mundial. Então assim, se você gosta dessa época da história, você, tipo, tem que ler esse livro. E se você tá na escola e tá querendo conhecer um pouco mais sobre como foi aquela época, porque geralmente a escola não retrata tudo, retrata de uma forma muito resumida, eu acho que esse livro aqui também é magnífico pra isso. Esse livro aqui, ao mesmo tempo que ele tem um problema, ele tem uma coisa magnífica, que é a de que você não consegue pegar esse livro e devorar ele, sei lá, em 2 tardes. A escrita da Louise Valente é muito boa. Ela vai descrevendo muito bem, você se sente na história, você se apega aos personagens, ela constrói o enredo, tudo. Ela constrói tudo muito maravilhosamente. Eu amei a escrita dela. Ela põe capítulos curtos, que é pra ajudar no desenvolvimento da leitura, né, pra ajudar o leitor a passar pela história. Só que ela escreve tão bem que esse livro é um livro angustiante. Ele é um livro tenso. Eu fiquei tensa quando eu li. Quando eu li à noite, meu Jesus, eu não conseguia dormir de tão tensa que eu tava. Tipo, isso aqui, tudo, sabe? Assim, porque você percebe como que as pessoas que estavam fugindo do nazismo se sentiam. Tem bombardeios durante o livro, então você consegue sentir aquela tensão, consegue sentir a angústia de ter que passar dias sem tomar um banho, sabe? Então, assim, é um livro que me fez sentir muito mal durante a leitura. O que se espera, né, gente? Segunda Guerra Mundial, não tem como você se sentir bem lendo algo da Segunda Guerra Mundial, mas enfim. E eu achei magnífico que ela consegue passar isso, ela consegue passar esses sentimentos dos personagens. Eu achei isso incrível, incrível. Mas, ao mesmo tempo, tinha horas que eu lia 70 páginas e eu precisava parar o dia inteiro pra poder relaxar e ficar preparada pra mais 70 páginas. Eu demorei a chegar na página 100, é uma parte da história que é interessante, mas vai um pouquinho devagar. Depois da página 100, eu li isso aqui, tipo, muito rápido, porque eu não conseguia largar esse livro. Eu queria saber o que aconteceu com os personagens, eu queria... Como eu posso dizer? Ai, gente, eu me apeguei aos personagens, eu queria saber o que aconteceu com eles. Você já começa o livro sabendo quem sobrevive e quem não sobrevive. E mesmo assim, eu queria saber o que aconteceu com cada um dos personagens, porque eu me apeguei muito a eles. Inclusive, se você viu, eu dei 4 estrelas no Scooby. Depois eu mudei pra 5, porque no início, quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei, tipo, muito pé da vida. Mas depois eu falei, não, você já sabia que isso ia acontecer em algum momento, então, né, não faça isso com o livro, porque o livro é espetacular. Mas assim, ela consegue te prender de uma maneira incrível. Ela simplesmente consegue trazer muito bem a atmosfera dos refugiados, dos fugitivos, sabe? Esse livro, ele não se passa em um campo de concentração. Eu acho isso muito legal, porque a gente tem muita literatura e muito filme, né, muita mídia falando como era estar no campo de concentração, mas não tem muita coisa dizendo de qual era o medo de você ir para um campo de concentração, né? De como foi aquela fuga em massa de pessoas que estavam morrendo de medo de serem pegos pelos nazistas. E outra coisa que eu achei muito top é uma frase que ela põe aqui, acho que logo no início. Eu não preciso olhar porque eu sei a frase de cabeça. Que é uma frase assim, curtinha, que eu falei, tipo, caraca, você é top, Louise. Que ela fala assim: a única coisa sem fronteiras é o antissemitismo. Inclusive, ela faz críticas aos outros países, tá? Países como Inglaterra e França, que estavam contra a Alemanha durante a guerra. E é uma coisa que eu concordo muito e que eu fiquei pensando muito depois e durante, que é de que as pessoas estavam cagando pros judeus o tempo todo.
mundo. Não eram só os nazistas, simplesmente ninguém ligava pros judeus. Quando eu digo ninguém, eu não tô dizendo as pessoas, eu tô dizendo países, tá, gente? Porque eu sei que pessoas ajudaram os judeus naquela época, não todas, não a maioria, mas alguns anjinhos de Deus ajudaram os judeus naquela época. Inclusive, eu achei muito bom que ela fala da Inquisição aos judeus aqui e da fuga deles pra Portugal. Pra quem não sabe, os judeus sofreram durante a Inquisição, fugiram pra Portugal. E assim, gente, os judeus são perseguidos desde, sei lá, do dia 1 do calendário cristão, ou antes, talvez, com certeza antes, e são perseguidos até hoje, e as pessoas não deram a mínima pros 6 milhões de judeus que morreram, e não dão a mínima pros judeus que morrem todos os dias no Oriente Médio, pros islâmicos radicais, e vão continuar não dando a mínima. E, inclusive, esse livro ele começa antes da guerra, e antes da guerra as pessoas já sabiam o que estava acontecendo na Alemanha, entendeu? Os judeus já estavam sofrendo com várias leis na Alemanha que os impediam de trabalhar, que os impediam de frequentar os mesmos lugares que os alemães, e os outros países simplesmente fecharam os olhos, sabe? Fizeram vista grossa, fingiram que não estavam vendo aquilo e deixaram aquilo acontecer até que a Alemanha veio pisar no jardinzinho deles, entendeu? Porque, olha só, gente, verdade seja dita, se os alemães nunca tivessem invadido nenhum outro país, se eles tivessem tipo assim, vamos exterminar primeiro todos os judeus da Alemanha e depois a gente pega outros territórios. E teria ido todos os judeus da Alemanha, porque ninguém estava se importando com isso. Os outros países eles só estavam se importando com o território deles. Então, assim, eu acho que a gente tem muito que pensar que a culpa dos 6 milhões de judeus mortos não é só dos nazistas, é de todos nós, é de toda uma sociedade antissemita, eu acho que é antissemita que fala, não sei, é culpa de todo mundo. Aqui você consegue ver a quantidade de países que estavam apoiando, a quantidade de países que não estavam dando a mínima, entendeu? Ninguém entrou nessa guerra para salvar judeu. As pessoas entraram na guerra, os países entraram em guerra para salvarem os próprios territórios. Eu achei muito pertinente que ela faz leves criticazinhas aos outros países. Não é uma crítica que ela faz, tipo, muito extensa ou muito óbvia na cara do leitor. Às vezes ela põe, tipo, uma frasezinha ou uma falazinha de um personagem, mas são coisas que me fizeram parar pra pensar. Inclusive, tem outra frase aqui que eu achei, assim, linda, triste e muito verdade, que é logo perto do final do livro, que ela diz assim: quando os mortos não têm rosto nem nome, a ordem de grandeza dificilmente comove. E, gente, quer mais verdade do que isso? Até hoje em dia, na verdade, hoje em dia pode até ter um rosto e ter um nome na televisão e você não vai se comover. Então, assim, não, os países não se comoviam na época, a sociedade não se comovia na época. Depois que a guerra acabou, eles começaram a utilizar, né, a propaganda, né? A propaganda de, olha como o nazismo é mal, olha o que eles fizeram, eles mataram 6 milhões de judeus, nós não podemos deixar isso acontecer novamente. Estão lá morrendo. Cristãos e judeus continuam morrendo até hoje. Agora, quando o islamismo radical aponta um mísselzinho pra Itália, aparece na televisão. Quando os islâmicos radicais assassinam pessoas em Paris, aí aparece na televisão. Aí todo mundo fica tipo, nossa, olha esses terroristas, olha o que eles estão fazendo, nossa, são assassinos. Enquanto eles estão lá nos paizinhos, né, de terceiro mundo deles, ninguém liga. Só quando pisa no jardim do outro, quando no gramadinho do outro, é que aparece na televisão. Enquanto isso, tá todo mundo cagando, entendeu? Encontrei a frase em que ela critica: no fundo, os ingleses e franceses gostariam de fazer a mesma coisa, por isso finge que não veem o que está acontecendo. O que o Führer fez foi trazer isso à tona, às claras, lembrando aos verdadeiros alemães que eles não precisam ficar acuados, que estamos unidos com um único objetivo: acabar com o problema judaico, sanar a Alemanha, a Europa. Isso aqui é uma fala de um dos personagens. E ela tá certíssima. Esse personagem está certíssimo, porque não tinha amor aos judeus, não tinha tipo, não, olha que atrocidades eles estão fazendo com os judeus, vamos entrar na guerra e vamos proteger os judeuzinhos. Não, não teve isso. Foi tipo, opa, peraí, você pode matar judeus, mas no meu território você não pisa não, meu território é meu. Então, assim, eu realmente espero que um dia a nossa sociedade mude e que um dia as pessoas comecem a se importar mais umas com as outras, a ajudar mais umas com as outras, porque, gente, a mesma vista grossa que os países fizeram com a Alemanha aqui durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas fazem hoje em dia na rua, sabe? Vê às vezes uma mulher sendo... Acho que teve um caso de uma mulher que foi arrastada por um cara pra ser estuprada e ninguém prestou atenção, ninguém foi ajudar, ela foi salva por uma outra mulher que começou a fazer um escândalo. É a mesma coisa que eles fizeram. Tudo bem, pode ser numa escala menor porque não é na escala mundial, mas é tão ruim quanto, e as pessoas continuam virando a cara, sabe? Vê um assalto, nem liga pra polícia, vira a cara e continua andando, sabe? Então, assim, eu realmente espero que um dia a nossa sociedade mude, que as pessoas comecem a se ajudar mais, porque é muito triste você ver que as pessoas só se importam com elas mesmas, só se importam com o gramadinho delas, né? Só incomoda quando elas são atingidas. E é uma coisa que a gente vê muito clara, por exemplo, quando acontece uma tragédia na televisão, e aí as pessoas que estão
estão na TV falam, a gente vê na televisão, mas a gente nunca pensa que pode acontecer com a gente. E é verdade, a gente nunca pensa que o que acontece com outra pessoa pode um dia acontecer com a gente. Então a gente não se mobiliza pra ajudar outra pessoa. Porque se a gente soubesse que aquilo pode acontecer com a gente ajudaria a pessoa, pra gente ter a esperança, a certeza de que se acontecesse com a gente, alguém iria se mobilizar e iria ajudar a gente. Então é isso, gente, essa foi a resenha desse livro maravilhoso. Eu super recomendo a leitura desse livro. Eu acho que ele foi um livro muito bem escrito, muito bem elaborado, 5 estrelas, eu amei, simplesmente amei, amei, amei. Então é isso, se você gostou dessa resenha, dá um joinha aqui embaixo, ajuda na divulgação do vídeo, se inscreve no canal pra poder receber os outros vídeos e deixa seu comentário aqui embaixo se você gostou dessa resenha, se você gostou desse livro, me digam aqui o que vocês acharam. Então é isso, gente, um grande beijo pra vocês, até os próximos vídeos e tchauzinho! Então ela vai responder 10 perguntinhas sobre a minha pessoa. Então vamos lá, a primeira pergunta é, como eu era quando criança? Você era uma criança